Bem-vindos. Continuamos a percorrer o país de norte a sul a caminho das eleições autárquicas. Durante a próxima hora vamos debater o futuro do Concelho de Aveiro. O Executivo é liderado pela coligação PSD-CDS e PPM. O atual Presidente da Câmara, Ribao Esteves, está prestes a terminar o seu terceiro e último mandato. Os aveirenses preparam-se para escolher um novo Presidente de Câmara. Contactámos todos os partidos com representação na Assembleia Municipal, mas nem todos aceitaram o nosso convite. Iniciativa Liberal, CDU e Chega estão, por isso, ausentes deste debate. Passo a apresentar os meus convidados. Luís Souto de Miranda, cabeça de lista pela coligação Aliança com Aveiro, PSD, CDS e PPM. Alberto Souto já foi Presidente da Câmara no período entre 98 e 2005 e candidata-se novamente pelo Partido Socialista. E João Muniz, candidato do Bloco de Esquerda. Bem-vindos aos três. Obrigada por terem aceitado o nosso convite. A corrida autárquica em Aveiro tem uma particularidade e vou começar já por aí, porque Alberto e Luís são irmãos, um concorre pela Aliança de Direita e o outro pelo Partido Socialista. Irmãos, nesta fase também adversários políticos. Começo pelo irmão mais velho, neste caso, por Alberto Souto. Vai ser uma campanha autárquica que é quase um duelo entre irmãos. Bom dia, muito obrigado pelo convite. É uma campanha autárquica diferente, na verdade. Eu preferi não ter o meu irmão como opositor. Isso, é claro, cria uma situação desconfortável, obriga-me a ser cerimonioso. Eu gosto de ser contundente, veemente nas campanhas. E, neste caso, impus-me a mim mesmo alguma contenção de linguagem, como tem que ser para preservarmos a boa relação familiar. Eu diria que a família é mais importante que a política e, por isso, eu não me teria candidatado contra ele se ele se tivesse apresentado primeiro. Se esta campanha puder, e se esta circunstância puder servir para nós mostrarmos que é possível debater ideias com elevação e sem nos insultarmos, pode valer a pena por isso, mas de resto é, na verdade, uma situação desconfortável que estamos a saber ultrapassar. Muito bem. Luís Souto Miranda apresentou em segundo lugar a sua candidatura. Foi uma decisão difícil concorrer contra o seu irmão? Bom dia, Mariana, bom dia ao Alberto e bom dia ao João Muniz. É um gosto estar aqui neste primeiro debate. Na verdade, eu anunciei com um ano de antecedência uma disponibilidade para ser candidato. O Alberto, como todos os aveirenses minimamente atentos, sabiam que havia esta possibilidade que se foi tornando mais forte com o tempo. E já tinham falado os dois sobre isso? As conversas de família, não vou citar um político português, mas enfim, as conversas em família, eu jamais irei trazer para a praça pública. Acho que há aqui um espaço que nós devemos preservar. Mas foi uma decisão difícil ou não? Obviamente que para qualquer um de nós assumir uma responsabilidade e ter a coragem, porque é um ato de coragem, ser candidato a uma Câmara Municipal é sempre uma decisão difícil. Eu acho que para ninguém será uma decisão fácil. Obviamente, nesse sentido, é uma decisão difícil. E pode marcar a campanha eleitoral? A questão dos irmãos. Bom, o Alberto disse, espera que nunca houve insultos em toda a nossa vida familiar, com toda a certeza não vai ser agora que iremos ter insultos. Portanto, é troca de ideias, é nisso que estamos. Há um registro familiar, é verdade, de debate político, portanto, nada disto é novo. A única novidade é as pessoas estarem a assistir a um debate que sempre ocorreu entre nós com a maior da naturalidade, porque somos de orientações políticas claramente distintas e olhamos para a política municipal e para a gestão municipal de forma muito distinta. Muito bem. Questões familiares à parte, partimos para a nossa discussão. Vou dar voz a quem ainda não falou. João Muniz, a coligação de direita está no poder em Aveiro há 20 anos. Pergunto-lhe o que é que está por fazer no Concelho. Antes de mais, bom dia e agradeço o convite. É um gosto estar aqui a debater o futuro de Aveiro. É verdade, a coligação de direita está a governar a Aveiro há 20 anos e aquilo que tem para mostrar não é muito positivo. Nós temos visto uma subida galopante do custo de vida em Aveiro, a começar pelo preço da habitação, e isso tem responsabilidades diretas
da governação PSD-CDS, liderada por Ribal Esteves e agora representada por Luís Souto Miranda nesta campanha. Temos visto uma autarquia que está empenhada, que tem uma política que funciona, no que toca à habitação, funciona em duas vertentes. Uma é a inação ativa, em que a Câmara Municipal recusa-se a ter políticas de habitação, não constrói... Já vamos falar mais em pormenor sobre o tema da habitação. É importante este debate, é mais importante do que as questões familiares. Há a questão de não construção de habitação, a Câmara Municipal recusa-se sequer a concorrer a fundos do Estado Central e fundos europeus para fazer essa construção, e depois há uma política ativa, que é uma política de requalificação do espaço público, com um efeito deliberado de aumentar, de alavancar mais-valias urbanísticas e valorização do património. E o que é que isto resultou? Num custo de vida que tem se tornado incomportável para a maioria dos aveirenses. Não faz sentido que uma família em que as duas pessoas trabalhem, em que marido, mulher, seja o que for, trabalhem, tenham salários de emprego qualificado, não consigam aceder à habitação em Aveiro, seja compra, seja arrendamento. E João Muniz, já vamos falar da habitação mais à frente. Deixe-me só perguntar-lhe uma coisa. Luís Souto Miranda, o que é que os aveirenses podem esperar de si? É continuidade do projeto de Ribal Esteves ou vai esforçar-se por impor alguma mudança? Bom, os aveirenses podem esperar de mim duas vertentes que foram sendo esclarecidas desde o início do meu propósito de candidatura. Por um lado, a continuidade, por outro lado, a inovação. Portanto, nós assumimos, e a minha candidatura assume, ao contrário do que disse o Sr. Deputado João Muniz, Sr. Deputado Municipal, nós entendemos que a gestão autárquica dos últimos mandatos foi um sucesso pleno. E a resposta a esta crítica que o João Muniz fez são as sucessivas maiorias absolutas. Portanto, é uma perspectiva que o Bloco de Esquerda tem, mas que o resultado nós temos que aferir. Eu sou uma pessoa das ciências e gosto muito da objetividade. E o que é que os resultados mostraram? Os resultados eleitorais. O Bloco de Esquerda tem uma expressão mínima em Aveiro e esta coligação, PSD, CDS, PPM, aliança com Aveiro, tem tido um reforço, eleição após eleição, mais maiorias absolutas. Ora, se as pessoas estivessem tão insatisfeitas, com certeza não tinham dado sucessivas maiorias absolutas. Portanto, nós assumimos esta herança, esta boa herança, e queremos introduzir mecanismos de inovação, naturalmente, porque é um novo ciclo que se vai iniciar. Alberto Souto, tem sido um crítico desta gestão de 12 anos de Ribal Esteves. Não olha para o Conselho e não vê desenvolvimento. É por isso que quer voltar ao poder no Conselho? Sim. Vamos lá ver. Quando se ganham 3 eleições, como é evidente, não se cometeram só erros, fizeram-se coisas boas. Agora, nós estamos aqui porque achamos que podemos fazer melhor. E, portanto, dizermos que queremos dar continuidade é uma frase que envolve uma responsabilidade grande também com os erros. Por exemplo, na habitação, que o João Muniz lembrou, dar continuidade à política de habitação é um desastre. Nestes 20 anos não se construiu uma casa nova de habitação pública em Aveiro. E, portanto, se a situação da habitação em Portugal é dramática e difícil para todos, em Aveiro ela é mais difícil ainda, porque por mero preconceito político não se construiu uma única casa nova para a habitação pública, havendo as verbas do PRR disponíveis para isso. E, portanto, é uma insensibilidade social tremenda. Deixe-me dizer que o preço das casas em Aveiro nos últimos anos disparou, claro. E isso fez com que os aveirenses começassem-se a afastar primeiro do centro da cidade e a ir para a periferia e depois também a irem para outros concelhos. Claro. Luís Souto Miranda, que propostas é que a coligação tem para que as casas se tornem acessíveis a todos? Bom, temos que começar pelo diagnóstico da situação. O problema da habitação é um problema, que eu diria, de uma grande gravidade e é prioridade para nós também. Quanto a isso, estamos todos de acordo. E o que é que propõem a fazer? Mas a verdade é esta, é um problema que não é de Aveiro, vocês vão realizar debates de norte a sul e vão ver, sobretudo, nestas cidades de alguma dimensão, o problema é exatamente o mesmo. Não há aqui... Não há uma diferença. Há uma diferença. Não há diferenças significativas. Eu estive recentemente num evento europeu que juntou as cidades da Europa, um projeto europeu, e todos colocaram como questão número 1
a crise habitacional. Portanto, não vale a pena iludir os aveirenses e dizer que isto é um problema de Aveiro. É um problema em Aveiro. Identificar o problema, quais são as propostas? Muito bem, mas agora só uma correção também que é... Alberto, só um bocadinho para terminar o raciocínio, depois então pegas novamente. Decisão completa, que não é igual. Não é igual. A situação em Aveiro não é igual. Há 308 municípios em Aveiro e só 298, até há 2 meses antes das eleições, é que tinham aprovado a sua estratégia local de habitação. Não é igual. É pior, porque por razões meramente políticas, o Sr. Presidente da Câmara em exercício decidiu não aprovar a estratégia local de habitação. Não é igual. É pior. Bom, vamos cá ver. Corrigido foi isso, feito continua. Um trabalho, e eu tenho que defender aqui também o trabalho que tem sido feito, que talvez seja desvalorizado pelo candidato socialista, que é ir aos bairros sociais que estão sob a responsabilidade da Câmara Municipal. É preciso perceber que a maior parte do parque habitacional não está na responsabilidade da Câmara Municipal, está na responsabilidade do governo de que fez parte o candidato Alberto Souto Miranda, foi membro do governo do PS, teve lá o governo 8 anos e, portanto, a primeira responsabilidade da crise habitacional de Aveiro é do PS. Mas daquilo que é a responsabilidade das políticas municipais, certo. O que é que a coligação propõe para os próximos 4 anos para resolver, não há, já sabemos que não há soluções milagrosas, claro, mas pelo menos para diminuir o impacto que a crise habitacional tem junto dos aveirenses? Muito bem, então vamos pegar exatamente por uma das medidas que já vem também do trabalho da atual coligação, da atual maioria, que é a habitação a custos controlados. Está a ser desenvolvido um importante empreendimento de habitação a custos controlados. É um formato muito interessante em que há aí uma acessibilidade da habitação para a classe média. Portanto, nós pensamos que é para prosseguir esse caminho, com novas vertentes. Há aqui uma possibilidade muito interessante de uma urbanização de custos controlados, que lá está na esfera do governo e até hoje não construíram um único prédio, um único piso. E se houver esta possibilidade, que agora está a ser ventilada, de essa responsabilidade passar para as autarquias, este governo está a fazer esse trabalho, oxalá aconteça, nós teremos capacidade de expandir muito mais a habitação a custos controlados. Mas temos um programa muito ambicioso na área da habitação, que não se conhece, porque reconhecemos que é sem dúvida um problema, como disse, não apenas local, e será uma das nossas, talvez a prioridade número 1, a habitação. Alberto, Estamos propostas do Partido Socialista eu para a ouvir o meu irmão e estou espantado porque acreditar que os custos controlados resolvem todos os problemas é não ter a noção... Não resolvem. É não ter a noção da realidade. Eu dei uma medida. É não ter a noção da realidade. O que é que pode resolver? E não ter a noção da realidade dos bairros sociais que ele há pouco invocou. Há uma falha de mercado, porque é evidente que as pessoas que não têm capitais próprios, as pessoas que vão ao banco e não conseguem ter rendimentos suficientes para que o banco conceda crédito, essas pessoas nunca poderão comprar uma casa em custos controlados, até porque mesmo a custos controlados os preços estão altos. E, portanto, é preciso ter uma oferta pública de habitação. Mas estamos de acordo com isso. Até agora eu só mencionei uma medida. Há aqui uma confusão. Eu só mencionei uma oferta pública de habitação para estas pessoas que não têm acesso aos custos controlados. Os custos controlados são apenas um Deixe-me ouvir também o João Muniz, porque... Estamos de acordo em relação a isso. Ainda bem, é a primeira vez que estou a ouvir dizer isso. Não, estamos de acordo. Eu falei... João, só para terminar a questão da habitação de custos controlados que eu referi, é uma das medidas. Eu disse que nós temos um pacote de habitação que não se conhece. Vai ser conhecido a seu tempo, está neste momento a ser terminada a parte da divulgação. Temos um pacote de medidas. Por respeito, enfim, à moderadora, não comecei aqui a desenvolver todas as medidas, mas eu concordo com o que o Alberto disse. Obrigado. E certamente que o João Muniz, que tem apresentado... Muniz, então deixe-me ouvir o João Muniz, porque o Bloco também é uma das bandeiras desta campanha, a habitação, e o aumento da oferta pública a custos controlados é uma das propostas do Bloco. Há aqui uma distinção conceptual que é importante salientar, porque o debate tem sido feito numa base desta confusão. Uma coisa é a habitação social, que é aquilo que em geral existe em Portugal. E que em Aveiro é, por exemplo, o maior representante dessa habitação social é o bairro Santiago. Outra coisa é a habitação com custos controlados. Ambas podem ser públicas. Claro. E essa é a proposta do Bloco de Esquerda. É aumentar o parque público no seu todo, mas com um foco, sobretudo,
e com mais excelência na vertente de habitação a custos controlados, dirigida àquilo que nós podemos chamar a classe média. Aquelas pessoas que eu referia no início, que são pessoas que, agregados familiares em que trabalham, que têm empregos qualificados, têm salários médios, mas que mesmo assim não conseguem aceder à habitação. E a Câmara Municipal, as câmaras municipais têm um papel relevante, ou deveriam ter um papel relevante, a providenciar soluções para estas pessoas. Essa é a proposta do Bloco de Esquerda. Nós queremos fazer um programa de construção, nós queremos que seja a Câmara Municipal a construir, não no sentido literal, a Câmara Municipal não tem trabalhadores de construção, tem que contratualizar com empreiteiros, mas tem que ser da iniciativa da Câmara Municipal construir com os terrenos que ainda tem. Infelizmente, a Câmara Municipal de Aveiro foi-se descapitalizando do ponto de vista de capital fixo, foi vendendo património que tinha em sua posse, e aqui, verdade seja dita, o Partido Socialista também ajudou a fazer essa descapitalização da Câmara Municipal de Aveiro. Aliás, o Bloco de Esquerda responsabiliza quer a coligação, quer o Partido Socialista por a crise imobiliária. A Câmara Municipal, para as pessoas terem uma noção, a Câmara Municipal em 2020, durante o mandato anterior, vendeu uma série de terrenos no centro da cidade, naquele local que é mais conhecido pelo Cais da Fonte Nova. A nossa proposta, na altura, era que esses terrenos não deviam ter sido vendidos e aí devia ter sido edificado habitação a custos controlados. Aquilo era um local ideal. O que aconteceu é uma das zonas mais caras da cidade. Foram vendidos e agora, neste momento, são provavelmente a habitação mais cara disponível no mercado. Foi uma política errada. A Câmara Municipal devia ter usado os recursos que tinha a seu dispor, no caso, terrenos em que poderia ser edificado habitação a custos controlados, e os recursos financeiros que também se recusou a ter. Ribal Esteves, por preconceito ideológico, recusou ir ao PRR buscar fundos para isso. E a articulação destes dois elementos poderíamos estar, neste momento, a debater uma situação muito diferente, em que a Câmara Municipal era promotora de construção a custos controlados. E, portanto, voltando à intervenção inicial, é verdade que é preciso habitação social, até porque as listas de espera em Aveiro são muito grandes para mas é preciso também um novo conceito. Social. E este novo conceito é o conceito da habitação a custos controlados dirigida à classe média. Muito bem. Vamos avançar para o turismo. Há aqui um acordo total. Muito rapidamente para concluir, João. A diferença da proposta do Bloco de Esquerda é que nós queremos que esta habitação a custos controlados seja propriedade da Câmara Municipal, que constitui, depois de construir esta habitação, constitui uma bolsa de arrendamento, mas a propriedade permanece na Câmara Municipal, porque este é um ponto importante. As câmaras municipais, e Aveiro em particular, têm-se vindo a descapitalizar do ponto de vista do seu património. Isto foi um erro brutal, não só do ponto de vista da sua capacidade de responder a problemas específicos, mas também do ponto de vista financeiro, e nós temos de reverter isto. A habitação pode ser aqui uma solução, não só para os problemas das pessoas, mas também para a questão de temos que avançar, porque a crise na habitação também está relacionada com o aumento de turismo. Nos últimos anos a cidade de Aveiro... então a questão da habitação, queria só fazer aqui um reparo muito rápido. Pronto, eu percebo a posição, para já há aqui pontos em comum, a questão da habitação em custos controlados. Eu gostava de salientar que a Câmara Municipal de Aveiro foi das primeiras, se não a primeira no país, a conseguir um projeto real construído, não está acabado, mas construído, de habitação a custos controlados. Olha, isto é muito fácil de atirar, portanto, posso concluir. E, portanto, nós temos aqui um exemplo que esta modalidade foi concretizada em Aveiro de forma precursora. Estamos de acordo em parte. Onde é que nós não estamos de acordo? Eu imagino que o João Muniz, socialista como é, e o Alberto, portanto, representam o socialismo, até se calhar quereriam um bairro social na Fonte Nova. O Alberto, como socialista, não assume a sua... Enfim, tem o símbolo, também já não usa o punho, é um socialista envergonhado. Mas a verdade é que, para ser socialista coerente, e aqui lanço o repto, o João defende, por exemplo, que transformemos... Muito bem, na Fonte Nova, portanto, o local... de todo tipo de rendimentos devem ter direito a viver no centro da cidade. Que é o por maior, é o custo de base de todos estes terrenos, o valor dos terrenos, e depois das duas uma. Ou queremos arruinar financeiramente uma Câmara Municipal,
ou não queremos. Nós não queremos, somos realistas. Vamos avançar para... Porque todos tiveram uma segunda ronda na habitação. Eu só queria dizer o seguinte, eu constato com alguma preocupação até, desapontamento, o facto da única solução que o PSD, CDS e o Bloco de Esquerda têm para a habitação é custos controlados. Não é, eu comecei, até agora não ouvi mais nada. Até agora não ouvi mais nada. Até agora não ouvi mais nada. Podemos falar então... Até agora não ouvi mais nenhuma medida. Mas eu tenho várias. Mas tens, mas não apresentas. Não me deixa... A moderadora não deixa. Já dei essa oportunidade, aliás, já falou duas vezes da habitação. Mas constato que a única solução que até agora foi posta na mesa foi os custos controlados. E eu demonstrei na intervenção anterior que há pessoas que não têm acesso aos custos controlados e, portanto, nós temos que ter uma oferta pública, na Câmara, uma oferta pública em regime de arrendamento. Exatamente, uma oferta pública para pessoas que não têm acesso à compra de habitação. Estamos de acordo. Pois, com certeza, não se esquecem isso. Eu até queria te lembrar que quem fez habitação social para as classes vulneráveis em Aveiro foi, até posso dizer, não foi o PSD, foi o CDS, ao tempo do Presidente Girão Pereira. Se puder concluir. Foi o CDS até que criou o maior bairro social em Aveiro. Deixe concluir, por favor. Nós, além disso, apresentamos mais medidas para a habitação social. Não temos uma bala de prata, mas, por exemplo, a permuta de terrenos camarários com os empreiteiros em troca de apartamentos é uma forma de não inflacionar o custo dos terrenos em astas públicas, que é o que este Executivo tem vindo a fazer, e, ao mesmo tempo, receber apartamentos em troca. Isso é um processo que pode ser muito interessante. E, fazendo a ponte para o seu tema seguinte, outra medida que nós achamos muito importante e interessante é nós construirmos um programa de transferência do alojamento local para o mercado do arrendamento. Porque o que se passou nos últimos anos foi, de facto, uma explosão do arrendamento local e agora, em alguns casos, estão a ser vítimas do seu próprio sucesso. Há casos de arrendamentos locais que não estão a ter o sucesso desejado. E podiam ser convertidos exatamente, em apartamentos para arrendar. Nós vamos criar um programa para que ajude os empresários que estão no alojamento local a transferirem de novo para o mercado do arrendamento. Bom, muito bem, vamos passar então para... o PS é contra o alojamento local. Não ficámos a saber. Então vamos falar então de turismo. Não ficámos a saber, tu não pões na minha boca palavras que eu não disse. Eu sou favorável ao alojamento. Contra o alojamento local em Aveiro. Se tens capacidade de perceber aquilo que eu disse, não podes pôr nas minhas bocas aquilo que eu não disse. Na minha boca aquilo que eu não disse. O que eu disse é que há casos de alojamento local que podem ser transferidos para o arrendamento. Mas vai nacionalizar o alojamento local, quer dizer, qual é a proposta em concreto? Deixe-me ser eu a fazer as perguntas. Vamos falar então desse aumento do turismo que a cidade de Aveiro... Eu, obviamente, sou favorável ao alojamento local. O alojamento local resolveu problemas fantásticos, graves, e resolveu-os de forma fantástica em Lisboa e no Porto. Quem conhecia a cidade de Lisboa e no Porto, as baixas de Lisboa e do Porto... Em termos de reabilitação. Exatamente, reabilitação urbana. Não se podia circular, estavam abandonadas, sem ninguém, focos de insegurança. Então, afinal, é a favor. O alojamento local foi um movimento que não só reabilitou os centros urbanos, como criou pequenos negócios para muita gente que estava com dificuldades em encontrar o seu rumo de vida. E, portanto, eu não tenho nenhum preconceito em relação aos alojamentos locais. Declaração de interesses, a minha família também tem alojamentos locais, mas além do interesse privado, eu sei olhar para o interesse público. E, neste momento, assim como Lisboa começou a regulamentar... Então, e são esses que vão ser colocados à disposição Já o vou ouvir, apesar da pressão turística que a cidade tem vindo a sentir, pergunto-lhe se é a estratégia da coligação continuar a apostar no turismo. Com certeza. O turismo, é preciso não diabolizar o turismo. Aveiro tem características naturais, com a beleza da ria, portanto, paisagísticas e outras também. Temos o elemento Arte Nova, é a capital Arte Nova de Portugal. Portanto, nós temos, obviamente, que não só não diabolizar, como valorizar o turismo, porque o turismo é criação de emprego. É dinâmica económica. Atrás do turismo, o comércio, o pequeno comércio é favorecido. Portanto, nós somos a favor, sim, reconhecemos do turismo. É evidente que o turismo, como todos os setores económicos, tem que ser regulados pelo Estado. Se nós defendemos, é evidente que aqui há bocadinho definiu a coligação direita, enfim, é um epíteto um bocadinho forçado. Não é uma coligação de direita. Foi assim que referiu a coligação direita. Enfim, aceitemos, embora eu não me considere uma pessoa de direita, mas pronto. Agora, é uma coligação que tem o PSD, o CDS e o PPM. Sim, mas o PSD é social-democrata, depois tem o CDS e tem o PPM. Nós não somos sociais-democratas. Agora,
a verdade é que, isso não há dúvida nenhuma, é uma coligação que defende que o mercado deve poder prosperar e o Estado deve regular o mercado. Ali temos a bancada, digamos assim, socialismo, estatizante, portanto, desconfia do mercado, sempre. Nós não, nós queremos captar investimento. Portanto, é para continuar a atrair turistas para a cidade? Mas com regulação. Onde houver situações de sobrepressão, conflitos, cá estará a Câmara Municipal como elemento do Estado para fazer a devida regulação. João Ministro, ouvi-lo também a este respeito, porque o Bloco de Esquerda tem falado muito desta pressão turística e na perda de qualidade de vida para os aveirenses e tem uma proposta muito concreta que passa por criar taxas municipais de turismo, à semelhança do que já acontece noutros concelhos do país. A questão aqui não é uma diabolização do turismo. O turismo tem o seu papel numa economia complexa, plural, etc. Não é, a questão não é essa. Agora, o turismo tem subprodutos, consequências que estão inerentes que devem ser mitigadas ou reguladas. Uma dessas consequências é a pressão que o alojamento local, porque essa é uma das modalidades do alojamento que mais se massificou nos últimos anos em Portugal e não só, tem consequências no parque habitacional. Porque estamos a falar de uma habitação que de antes podia estar no mercado de arrendamento e que agora se tornou num negócio, num alojamento local. E isso traz problemas. E dizer que isso não é um problema é negar a realidade. Na questão específica de Aveiro, há ainda um problema mais premente, que é a concentração de alojamento local em locais específicos da cidade, nomeadamente na Vera Cruz, sobretudo, e na Glória. Isto causa problemas, porque são as freguesias do centro são as freguesias mais populosas, são as freguesias que já têm maior pressão do ponto de vista dos custos da habitação e, através do alojamento local, acrescenta-se pressão à pressão. E, portanto, é preciso fazer aqui políticas diferentes. Coisas que não foram feitas em Aveiro. E essa taxa turística poderia servir para compensar? Já vamos à taxa turística. Em relação ao alojamento local, é preciso criar cotas máximas de alojamento local e, portanto, faremos um estudo em que vamos atribuir diferentes cotas a diferentes freguesias e, através do licenciamento, restringir, caso seja necessário, a emissão de novas licenças. E é preciso também, a partir de políticas fiscais, fazer a reconversão desse alojamento local para habitação, mas isso será uma tarefa difícil porque a rentabilidade do alojamento local é superior à do arrendamento, portanto será sempre muito difícil. Isto terá outro efeito, que é a descentralização da oferta turística no município. O que nós assistimos hoje é um município virado para o turismo, mas, sobretudo, o seu centro urbano, a sua malha urbana no centro, muito virada para o turismo. É preciso diversificar a oferta, descentralizar a oferta e redistribuir os ganhos da atividade de turismo por todo o território, por São Jacinto, por Nariz, pela Pateira de Requeixa, etc. Aqui, e a restrição do alojamento local pode ter uma função relevante. De acordo, em relação à taxa turística é outro assunto. O que nós estamos a ver é o turismo aumentar e isso traz problemas às infraestruturas da cidade. Recolha de lixo, saneamento, espaços públicos, etc. E na nossa argumentação não faz sentido que os custos associados à manutenção destas infraestruturas recaem nos ombros de quem paga IMI, de quem já paga IMI, quem paga outras taxas municipais. Devia haver uma compensação. E, portanto, o setor do turismo tem que ser chamado à sua responsabilidade e tem que contribuir para a requalificação e para a manutenção das infraestruturas e dos espaços públicos. Deixe-me só ouvir os outros candidatos o que é que pensam da criação desta taxa municipal turística. Só para terminar, a proposta do Bloco de Esquerda, nós não avançámos com uma proposta específica sobre o valor da taxa turística, mas parece-nos que 2 euros por noite parece-nos ser uma base de diálogo razoável. Deixe-me ouvir os outros candidatos quanto a esta proposta do Bloco de Esquerda. Alberto Soto, concorda com a criação desta taxa turística? Sim, concordo. Já o disse publicamente. Acho que, na verdade, nós estamos confrontados com uma pressão turística que justifica... Esta taxa não funciona como um elemento dissuasor.
E convém que não haja ilusões. Em lado nenhum. Não estou a dizer, ninguém deixa não estou a dizer de que o visitar. afirmaste. Estou só a lembrar as pessoas que, na verdade, o turista, quando se escolhe o seu destino, não é para pagar mais 2 euros que altera o seu destino de modo nenhum. E, portanto, nós temos, neste momento, sonhamos, vou arredondar, 400 mil dormidas em Aveiro. Se tivermos uma taxa de 2 euros, como sugere o João, e eu concordo, acho que é um valor razoável, não é muito alto nem muito baixo, nós conseguimos ter uma receita de 800 mil euros ano, o que dará no mandato 3 milhões e 200 mil euros, ou seja, nós conseguimos, com essa taxa, quer financiar, como ele dizia, e bem, as infraestruturas que precisam de ser reabilitadas na sequência dessa pressão, quer financiar um novo museu. Eu tenho 3 ou 4 sugestões de museus que a Aveiro precisa, e esta taxa turística... Acho que eram os 15 museus, não eram? Que estavam. Não, estamos a falar a sério, estamos a brincar. Não, desculpa, estamos a brincar. Vamos continuar a brincar. O candidato apresentou uma listagem. Continuar a brincar, fazemos outro debate para brincar. Dois ou três museus, acho que eram 15. Museus seriam esses? Não eram 15, ou eram 12? Vou continuar. Na primeira publicação eram 12 ou 15 museus. Eu vou dar um exemplo. O Museu Etnográfico é um projeto muito antigo. E há um espólio fantástico, que felizmente tem sido recolhido pelos ranchos folclóricos e por alguns privados, que podia ser concentrado, dar-lhe um espaço e um conceito museológico qualificado. E este tipo de receita pode servir para esse efeito. Museu Etnográfico e mais? Tinha mais dois museus? Não, são 12, cuida. O meu irmão quer brincar. Mas a mim disse-me agora 3, deixe-me só para concluir incorreto, muito eram 12 rapidamente. ou 15 que estavam propostos. Eu vou dar outros exemplos. Eu acho Temos que eram o mais Museu de Arte Contemporânea, que é falado há muito tempo na cidade, porque a Câmara vai acumulando a sua coleção de arte contemporânea e não a tem exposta. Não tem exposta. E um terceiro? E um terceiro, para lembrar, este sem gastar dinheiro, porque ele já existe, é só dar-lhe conceito e narrativa, que é o Museu de Arte da Talha Dourada Eclesial. Nós temos belíssimas igrejas em Aveiro, com talhas douradas fantásticas, e basta criar o conceito do museu. É um museu, obviamente, itinerante, que as pessoas podem visitar, não custa sequer nenhum dinheiro. Um outro, que eu julgo que terá a simpatia de todos os aveirenses. Então já são 4? Não, mas diga, por favor. É o Museu das Embarcações Tradicionais. Nós somos a terra da água, devíamos ter Nós queremos fazer uma estratégia de turismo, porque o turismo não é só o passeio do barco para a frente e para trás, não é só a taxa turística, nós temos que pensar que turismo é que queremos ter. E, na verdade, uma das fileiras mais importantes que temos para explorar o turismo em Aveiro é a água. Nós temos que passar do turismo intra-canais urbanos para um turismo que seja lagunar. Isso implica cooperação intermunicipal, naturalmente. Por exemplo, aqui onde estamos, chegar de barco, aqui assim, ao cais do hotel, posso dizer o nome? Onde estamos, é um percurso lagunar muito interessante. Na Vista Alegre. À Vista Alegre. Vir à Vista Alegre de barco é um percurso muito interessante a partir do centro de Aveiro e vice-versa. Isto é bom para os turistas, quer os que estão aqui, quer os que arrancam de lá. Ir de Aveiro até à Pousada, para o outro abraço da Ria, no sentido da Torreira, é... Portanto, nós querem apostar nós temos de ter tipo de turismo. Uma perspectiva do turismo que seja mais abrangente, mais diversificada e que não se concentre, de facto, ali no Canal Central. Luís Souto de Miranda, é a favor ou contra a taxa turística municipal? Bom, sobre o turismo, nós temos aqui vários pontos de acordo. Mas vamos começar por este. É a favor ou contra a taxa? Sobre a taxa turística, eu já expliquei. Nós não estamos contra pensar na implementação dessa medida. Achamos é que deve ser feita com ponderação e conversando com os players do mercado. Não é chegar aqui e dizer assim, vamos impor uma taxa turística de 2 euros, ponto. Como os outros candidatos disseram. Nós dizemos o seguinte, estamos abertos à implementação dessa taxa, mas para o fazer vamos chamar todas as partes que têm intervenção no setor, a hotelaria, o alojamento local, os players que utilizam, por exemplo, exploram os passeios de barco, há uma infinidade, uma multiplicidade de setores que têm que ser ouvidos. Nós temos que ouvir quem trabalha no setor e depois, então, admitimos realmente que poderá haver aqui espaço para a implementação da taxa turística em valores a definir de acordo com eles. Agora, em relação à questão de novos, onde estamos todos de acordo, João Muniz,
Concordo inteiramente, e está no nosso programa, é preciso diversificar as rotas turísticas de Aveiro. Não pode estar o turismo apenas concentrado nos canais, fazendo o passeio de Muriceiro para um lado e para o outro. Temos que criar novas ofertas, quer no centro da cidade, quer nas chamadas periferias. E nós temos propostas concretas de criação de novos roteiros turísticos e também daquilo que chamamos equipamentos âncora. É muito preciso rapidamente falar desses equipamentos, porque não temos tempo para conhecê-los a todos em pormenor, com certeza. Mas muito, em traços gerais, o que é que propõe? Olha, eu vou dar então apenas um exemplo. Nós temos uma freguesia, que é Nossa Senhora de Fátima, Requeixo e Nariz, em que, Nariz em concreto, esse lugar faz parte da bairrada. Então, se faz parte da bairrada, porquê é que nós vamos esquecer que faz parte da bairrada? Vamos valorizar e vamos criar ali um equipamento. Pode-me dizer, é um lugar pequeno, mas nós temos que começar a valorizar e levar os turistas a passar por Nariz, ir de Nariz, irem a Requeixo, e irem à Pateira do Carregal, quem é de Aveiro. Aliás, eu até questiono que realmente, infelizmente, isso acontece. Eu ia dizer que quem é de Aveiro conhece. Infelizmente não é verdade. Há muitas pessoas que são de Aveiro que não conhecem. Temos que levar os próprios aveirenses a fazer, digamos, um turismo quase intramunicipal e os turistas serem levados a esses roteiros. Nós somos muito a favor, isto é uma prioridade absoluta da nossa candidatura, da coesão do território. E a coesão do território faz-se por vários mecanismos. Um deles, criar pontos de atratividade, nomeadamente do turismo. Mas também sobre estas propostas dos museus. Eu há bocadinho estava a desafiar o candidato do Partido Socialista a dizer aqui perante as câmaras aquilo que escreveu e dizer, afinal de contas, se era uma dúzia ou era mais de uma dúzia, porque andavam ali perto o número de museus que ele queria fazer. Parece que criar um museu... E a coligação tem proposta para algum museu mas não é para os próximos 4 anos? Sim, com certeza, mas não é à dúzia. Porque isto é preciso ter noção que cada museu que vai criar implica contratar pessoal, implica fazer obras, implica investimentos. E, portanto, não é tirar para cima da mesa. Claro que eu gostaria de fazer um museu das máquinas... Peço desculpa, mas isto é... Quais são os museus que queremos fazer? Olha, falou, a arte contemporânea é algo que já está... é um projeto antigo. É um projeto antigo, mas nós temos ideias muito concretas e muito... Não é? Posso... Queremos os dois fazer, não é? Não, posso acabar? A arte contemporânea connosco vai ter um espaço com uma dignidade e vai tornar Aveiro um centro de arte contemporânea, uma referência a nível nacional. Não tenho a menor das dúvidas, será um projeto lindíssimo, em que todos nos vamos rever e que vai atrair o público cultural, por exemplo, o público que chega ao Porto e que visita a Fundação de Serralves. Há muito aquele público que pode ser um bocadinho a Aveiro, como já acontece. Mais alguma proposta para museu, aqui, o Luís Souto Miranda, mais algum museu em vista? Queremos valorizar muito o património do sal. E nós temos um Ecomuseu do Sal, que foi desenvolvido também dentro do espaço político que chamou de direita, pronto, aceitemos, é direita, mas muito progressista, porque há muitos anos viu logo, é importante um Ecomuseu das Salinas. Ele está criado. Queremos criar um novo polo. Muito bem. Um polo mais com características, digamos assim, de entender, de educação, aliando aqui a ciência. Temos aqui a Universidade de Aveiro. A Universidade de Aveiro tem que ser sempre parte integrante das nossas propostas. E, portanto, dialogando, eu sou professor na Universidade de Aveiro, como sabe, dialogando com a Universidade, vamos criar um espaço dedicado ao salgado, ao sal, nas suas múltiplas vertentes, complementando o atual Ecomuseu do Sal. Tem aqui duas propostas muito concretas, não é preciso para um dúzias. Outro tema que está, de resto, ligado ao turismo. Uma resposta muito rápida. Muito rápida, que eu esqueci-me de referir ele falou nos museus que eu referi. Um deles, que ele, aliás, citou, é o Museu de Arte Nova. Temos o Sr. Presidente, que é Presidente da Rede Europeia de Museus de Arte Nova, está a ver, das cidades de Arte Nova, veja bem. Já visitou o Museu de Arte Nova em Aveiro? Eu convido a visitar. Não tem uma única peça de arte nova lá dentro. E, portanto, quando eu digo criar um Museu de Arte Nova, é comprar o recheio, adquirir o recheio, aceitar doações para o recheio. É este o Museu de Arte Nova que temos e, portanto, não estamos a criar... Vamos então falar de uma outra questão. Que tu não contaste aos aveirenses, que é a seguinte. O Museu de Cerâmica que ele falou é meter o recheio na betesga. Nós votámos contra. Eu porque não falei do Museu da Cerâmica, peço desculpa. O que se vai fazer Eu não falei do Museu da Cerâmica. Ou da Arte Contemporânea.
É distinto. Pois eu sei. O Museu da Deixa-me ouvir Cerâmica... também o João Muniz, a propósito de todos estes projetos o Museu da Cerâmica, de museu. sabes... Deixa-me ouvir também o João Muniz sobre estes projetos que estão por anunciados. O que é que o Bloco de Esquerda lhe parece todos estes... Estão em desvantagem os dois em relação ao Bloco de Esquerda, portanto deixa-me ouvir o João Muniz. Os museus, se são 10, se são 4, se são o que for, é razoavelmente secundário. Claro. O que deve ser, na nossa perspectiva, a prioridade é a mitigação dos efeitos do turismo na vida das pessoas. Dessa questão. Essa parece-nos ser a peça central. Agora, que é verdade, isto é uma batalha do Bloco de Esquerda já há muito tempo, que o turismo em Aveiro tem-se sobreconcentrado na questão dos canais. E é preciso fazer uma diversificação, especialmente através da mobilização do património natural do nosso território. O Baixo Fogo a Lacunar tem um dos ecossistemas mais interessantes e mais secundarizados do país, e deve ser-lhe dada dignidade. Agora, também temos que fazer aqui uma ressalva. Nós recusamos qualquer intenção de... como é que eu ia explicar isto? De mercantilizar este património que nós temos. Nós recusamos, por exemplo, a aplicação da lógica como tem sido sendo feita da reserva das dunas, em que o único critério é a bilheteira, é o número de visitas, e o património em si, a conservação da natureza, fica completamente secundarizado. Nós também recusamos, por exemplo, a ideia da direita de criar uma espécie de parque de diversões aquático naquilo que nós podemos chamar o Lago do Paraíso. Provavelmente vamos falar do Cais do Paraíso. E vamos, era precisamente a questão do Lago do Paraíso. E então vou introduzir já o tema, e o João Muniz sei com esta... Nós temos de valorizar e descentralizar a oferta turística, mas também temos que preservar os valores naturais que a Aveiro tem o privilégio de administrar, com a Ria de Aveiro e com o Baixo Fogo a Lacunar. Tocou agora num assunto, e era um tema que também queria ouvir a opinião dos três acerca deste assunto, porque marca a atualidade aveirense, é uma situação polémica, que é o projeto de construir no Cais do Paraíso, no centro de Aveiro, um hotel de 12 andares. O projeto já recebeu luz verde, foi aprovado, mas não é um projeto consensual. Queria ouvir a opinião dos três acerca deste assunto. Parece-lhe uma boa ideia, Alberto Souto, a construção deste edifício? Parece uma péssima ideia. É mesmo... Enfim, os aveirenses já têm dificuldades em encontrar adjetivos negativos para qualificar aquela intenção. É uma aberração urbanística. E não é por ter 12 andares. É verdade que tem 12 andares e tem uma volumetria excessiva, e o regulamento permite... Em relação até ao resto das habitações como é evidente, envolventes. Mas sim. Para os aveirenses terem um pouco a ideia do que ali se quer fazer, ele é um pouco mais baixo que o Farol da Barra. O Farol da Barra tem 62 metros. Com o número de pisos que está previsto e com a dimensão por piso que pode acontecer, está no regulamento, ele pode atingir, eu diria que tem menos 15 metros que o Farol da Barra. Que é um dos maiores da Europa. É o nosso prédio Coutinho, é um erro urbanístico tremendo e portanto, eu acho lastimável do ponto de vista urbanístico que esta opção tenha sido tomada. Depois há uma coisa que me impressiona muito mal e que devia ter impressionado todos os membros da Assembleia Municipal e todos os aveirenses, é que é um plano pormenor que surge para dar resposta a um interesse privado e, portanto, em que o interesse privado prevalece flagrantemente sobre o interesse público, quando os planos e os instrumentos de gestão do território devem servir o contrário, devem servir para defender o interesse público e depois, sim, os privados adaptam-se. Alberto Souto, não há dúvidas que é contra? Sou contra. Vou revogar o plano de pormenor do Cais do Paraíso na primeira semana em que tiver condições para o fazer. Se for eleito? Se for eleito, como espero ser, porque é um crime urbanístico dos maiores que se cometeram em Aveiro, nessas minhas palavras, nos últimos 50 anos não se cometeu, e este não se cometerá, se formos a tempo, um crime urbanístico tão grave. Nós temos três torres em Aveiro, a da Segurança Social, o Veneza e a Vera Cruz, construídas na década de 80,
não passaria pela cabeça de ninguém cometer o mesmo erro em 2025. E, portanto, é isso que... Luís Souto Miranda, também muito rapidamente, a favor ou contra... Os vão primeiro, porque eles devem ter a mesma posição. Deixe-me ser eu a fazer a questão e estou-lhe a colocar muito rapidamente, a favor ou contra? Bom, em primeiro lugar, é preciso perceber que não foi ao contrário do que disse, não há projeto nenhum aprovado de hotel nenhum. Não há nenhum projeto de hotel, não foi entregue nenhum projeto de hotel. Foi viabilizada a ideia na Assembleia Municipal? Não, quer dizer, foi aprovado um plano de pormenor do Cais do Paraíso, a construção de um hotel de 12 mas que tem várias envolvências. A questão que deve ver é... A pergunta que lhe faço é exatamente a mesma. É a favor ou contra a construção de um hotel naquele local com 12 pisos? O que foi, nós aprovámos, a maioria aprovou o plano de pormenor. E o que os javeirenses têm que pensar é o seguinte: gostam daquilo que lá está, disse... a envolvente que lá está é um passivo urbano que lá está neste momento, que durante anos o candidato do Partido Socialista foi presidente da Câmara... Não respondeu à minha pergunta. Não, mas é só para contrapor. Estamos a ficar sem tempo. Estás a fugir à pergunta? Não estou a fugir. Não, então nós votámos a favor do plano de pormenor. O que é preciso ali, eu acho que todos estamos de acordo, é que o projeto arquitetónico que eventualmente venha a ser apresentado, não foi apresentado nada, tenha qualidade de forma a que todos nos possamos orgulhar e ter um edifício com qualidade à entrada. Mas se for um edifício com 12 pisos... 12 pisos, eu pergunto aqui, não é o primeiro. No tempo penso que do PS, foi aprovada uma torre com 13 pisos. O que os aveirenses querem saber é se será a favor ou contra a construção. Porquê que aprovou a torre de 13 pisos? Quando houve a discussão do Hotel Meliá em Aveiro, e eu estou à vontade... Mas não é isso que estamos a discutir agora. Eu penso... Mas para esclarecimento, só para enquadrar... Mas para esclarecimento, volto a repetir a pergunta. Se for eleito Presidente de Câmara, será a favor ou contra a construção de um hotel de 12 pisos naquele sítio? E temos que concluir para passar a palavra ao João Muniz. Nós queremos afirmar Aveiro como uma cidade, como um município competitivo. Há competição entre as várias cidades, municípios, para captar hotéis 5 estrelas. Nós precisamos. Portanto, o que a Assembleia Municipal já decidiu, não se trata agora de ser a favor ou contra. O plano de pormenor está aprovado. Muito bem. Vamos trabalhar. Passar. João Muniz, qual é a opinião do Bloco de Esquerda? Sei que é contra... Há aqui duas dimensões que devem ser debatidas. Em primeiro lugar, a questão do mamarracho, que choca e, portanto, tem gerado bastante polémica na discussão pública. Do ponto de vista da construção do que poderá lá estar, nós somos absolutamente contra a ideia de um hotel naquele sítio, quanto mais um hotel de 12 andares. Vai ser um insulto à paisagem de Aveiro. Já teve um parecer desfavorável da Associação Ambientalista e favorável a todas as outras entidades. Curiosamente, deve ser impedido e se depender do Bloco de Esquerda, não vai avançar. Agora há outra dimensão, que é esta ideia dos expedientes urbanísticos da Câmara Municipal estarem ao serviço de interesses particulares. E essa questão é relevante, porque essa questão transcende a questão do hotel e aplica-se ao resto do município. O que nós estamos a assistir é um proprietário, o dono daqueles terrenos, que depois da noite da Assembleia Municipal, com a aprovação do Cais do Pormenor, do plano de pormenor para o Cais do Paraíso, viu aquele património ser hipervalorizado por uma questão meramente administrativa. O proprietário não fez qualquer intervenção naquele espaço, não investiu ali nada, não fez nada. E, de repente, por um papel que muda o estatuto do terreno, esse património é hipervalorizado. E isso tem que ser também atacado. Tem que haver uma política... O problema é que nós temos que avançar, porque estamos já a ficar Deixa falar sobre este assunto. Tem que haver uma questão... Tenha a coragem de dizer o que é que pensa. Tem que haver uma questão... E já lhe dou a palavra. Não, é só para vai ter a oportunidade de acabar. João, só esta questão. É evidente, quando o Alberto Souto Miranda foi Presidente da Câmara, fez um lago, fez um determinado plano de pormenor. O Partido Socialista tem dúvida, que valorizou imenso quem lá tinha terreno. O Partido Socialista também tem culpa. O Partido Socialista também não difere nesta questão do Partido intervenção urbana de qualificação no passado, faz subir o valor. Os expedientes urbanísticos para fazer a valorização do património. Mas o que está agora em casa é 2025. Mas nós faremos esse debate. Nós faremos esse debate. A questão aqui tem que haver também, portanto, do ponto de vista do plano que está ali aprovado ou que poderá vir a surgir ali, o Bloco de Esquerda
se depender do Bloco de Esquerda, não vai acontecer. Aliás, a proposta que o Bloco de Esquerda tem é que aquele espaço seja reconvertido num espaço público de fruição, chamemos-lhe um parque, chamemos outra coisa, que faça a articulação com o Parque Infante Dom Pedro, com a Baixa de Santo António, e, portanto, ficaria ali um corredor de parques públicos e valorizaria o espaço urbano e os espaços públicos dessa forma. Agora, a questão das mais-valias urbanísticas não pode ser secundarizada. Muito bem, vamos avançar. A autarquia avançar. tem que ter mecanismos... Quanto é que vai custar esse jardim? Quanto vai custar esse jardim? Quantos milhões? Vou terminar. Tem que haver mecanismos para a Câmara Municipal conseguir captar estas mais-valias urbanísticas, porque não faz sentido nenhum que um proprietário, por um mero expediente urbanístico, veja o seu património ser hipervalorizado e depois os efeitos que isso tem no restante mercado de habitação. Vamos falar. Eu peço que seja o máximo conciso, porque estamos a chegar ao fim deste debate e dá aqui alguns temas para abordar. Houve uma intervenção pública, hoje valem quanto custa um apartamento na Expo. Foi uma intervenção pública. Eu acho que tu deves sublinhar e no caso de Fonte Nova que és a favor de uma amarraste dos pesos. Estás a ver, isto é a lei da vida. Na Expo havia um passivo urbano muito semelhante. Havia um passivo urbano enorme. O Estado fez uma intervenção, qualificou, hoje em dia tenta comprar lá um apartamento. Avançamos para outro tema que marca a atualidade em Aveiro, que tem a ver com a qualificação do Hospital Infante Dom Pedro. Eu peço que sejam muito rápidos agora nas vossas respostas. As atuais instalações do hospital estão já há muito tempo que ultrapassaram o limite da sua capacidade. Há um projeto que já recebeu luz verde do Governo para ampliar. A Câmara Municipal já cedeu os terrenos para fazer essa ampliação. O que eu pergunto aos três é, Luís Souto Miranda, se for eleito, esta obra é para sair do papel? Excelente pergunta. Eu diria mesmo... Eu peço uma resposta rápida. Muito rápida, mas é que é a mais importante das perguntas porque é a maior preocupação dos javeirenses. O que é que a Câmara Municipal desta maioria fez? Disponibilizou os terrenos, coisa que anteriormente nunca foi feito, e os terrenos estão parados à disposição do Governo para avançar com a expansão do hospital há mais de 10 anos, há cerca de 10 anos. É uma obra para avançar? Claro que é para avançar. Tem início previsto em 2027. Repare, é para avançar e com urgência, não é como o PS que diz, passados 20 anos, vamos pensar outra vez em localizar o hospital, foi o que foi dito. Alberto vamos Souto, repensar e se calhar já foi pensar nisto outra vez. Da construção de um novo hospital, já falou, já. Hoje acordou mal disposto. Como já fez há 20 anos atrás. Sempre a pôr em causa. Aliás, eu responsabilizo... É uma obra para avançar ou continua a insistir na ideia que seria melhor construir um hospital? Eu responsabilizo o PS por estes anos todos não termos um novo hospital em Aveiro. Porque esta discussão que estamos a ter foi a mesma há 20 anos. Se ele me deixar falar, isto é ele a tentar distorcer aquilo que eu disse. Não estou nada. O problema do Hospital de Aveiro não são as questões da Câmara de Aveiro, nem é a posição do PS. O problema do Hospital de Aveiro é que só agora é que está a começar a ser feito o projeto. O Sr. Primeiro-Ministro Montenegro disse ao país que nos próximos 4 anos o Hospital de Aveiro não constava da sua lista de prioridades. E foi nesse contexto que eu disse, se nem sequer há projeto, em termos de planeamento, havia outras opções melhores. Toda a gente sabe que havia. Mas eu, que já tenho alguma experiência, sei distinguir o que é o ótimo e o que é o bom. Neste momento, se o Governo só nos oferece o bom, nós temos que agarrar o bom. É para ir para a ampliação. É para ir para a frente. E queria dar esta garantia aos aveirenses. Comigo na Câmara não haverá um único dia de atraso para a obra começar, porque além do quarto bloco da expansão do Hospital de Aveiro, temos também o bloco do Centro Académico Clínico Egas Muniz, da responsabilidade da Muniz, Aveiro. Mas mais uma vez já contribuíste para o atraso, novamente. São a favor dessa obra. Esta já é uma reivindicação antiga do Bloco de Esquerda e que não é de agora, não é este Governo do Partido Social Democrata, é também do Partido Socialista que não... Mas este vai fazer. É uma obra então para avançar. O João disse tudo, é antigo, mas este vai fazer. Este Governo, nós estamos a falar de um hospital, nós estamos a falar de uma infraestrutura que não serve só a Aveiro. Serve toda a região e, portanto, é da importância cabal. Seria uma irresponsabilidade da Câmara Municipal de Aveiro se tornasse um obstáculo na resolução deste problema. Vamos rapidamente abordar mais dois temas. O que existe atualmente está completamente esgotado, não responde às necessidades da região e, portanto,
esta obra devia ter sido feita ontem. Muito bem. Então, o Presidente, com a previsão estratégica de Aveiro, há 10 anos teria defendido um novo hospital para Aveiro. Agora não está a discorrer novamente, está ultrapassada. Isto está ultrapassado também este tema. Há dois temas que vamos ter que falar ainda, que têm a ver com a mobilidade e também com a falta de espaços verdes. São das principais queixas também dos aveirenses. Muito rapidamente, medidas para resolver, até porque a cidade é conhecida pela cidade das Bugas, é uma cidade plana que convida à mobilidade suave, mas a verdade é que uma das principais queixas tem a ver com o trânsito agora que se intensificou na cidade. Muito rapidamente, medidas aos três para responder a estas preocupações na mobilidade e na falta de espaços verdes. João Muniz, muito rapidamente. A peça central e o erro central na mobilidade em Aveiro foi a concessão dos transportes públicos, dos autocarros. Este processo começa com Hélio Maia, quando Hélio Maia entrega de borla, é preciso salientar isto, num negócio obscuríssimo, entrega de borla as linhas mais movimentadas ao atual operador, à Transdev, e a partir daí foi feito um percurso de dilapidação e de degradação do serviço de transportes públicos, que depois acaba com a sua concessão por Ribaus-Teves. Isto foi um erro brutal. Um erro brutal porque Aveiro perdeu aquele que é o seu principal instrumento de políticas públicas para atuar na mobilidade. O que nós vamos fazer é remunicipalizar os transportes públicos e, dessa forma, resolver, acreditamos nós, uma data de problemas que se têm vindo a agravar do ponto de vista da mobilidade, como bem falou, a questão do trânsito, mas também a descarbonização da economia, por exemplo. Mas nós não queremos simplesmente regressar ao passado da Mova Aveiro. A Mova Aveiro, neste momento, se fosse transportada para 2025, também não daria resposta aos problemas da mobilidade. É preciso fazer, portanto, uma intermunicipalização da resposta de transportes públicos. Os movimentos das pessoas não se restringem aos limites do Conselho e isso é relevante. A intermunicipalização também permitiria outra coisa, que era uma empresa ganhar escala para fazer investimentos que nós consideramos importantes, nomeadamente avançar com um metro de superfície que possa ligar zonas nevrálgicas e com muito movimento que são partilhadas com Aveiro, com o Ilhavo, com Vagos e com outros municípios. E depois a empresa intermunicipal ser também ela não só um promotor de transporte público, mas também faça uma articulação com os outros modos, nomeadamente com o transporte ferroviário. Tem que haver, por exemplo, soluções de bilhete que comuniquem entre os vários modos, aquilo que geralmente se chama de intermodalidade, e tem que haver também políticas de mobilidade ciclável, e aqui também a intermodalidade também pode ser um papel importante. E aqui, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que nós, sim, eu vou terminar, nós reconvertemos o programa da Buga para a sua ideia original, ou seja, deixar de ser basicamente um meio de transporte turistificado para os turistas, para passar a ser uma solução viável que funciona como serviço público e que dessa forma ajuda a resolver problemas. E isto também tem que ser depois acompanhado com uma infraestrutura ciclável. Sei que quer aumentar o número de vias cicláveis no Concelho. Claro. Digamos que a questão da mobilidade tem vários níveis e todos eles têm que ser considerados e pensados em conjunto para que a qualidade de vida das pessoas seja um facto. Desde o nível mais macro e mais urbanístico, digamos assim, que passa por novas vias que têm que ser abertas, novos estacionamentos que têm que ser criados, até à articulação intermunicipal, como o João viu. Nós temos que tirar partido das verbas que estavam previstas para a modernização da linha do Voga, para que a linha do Voga pudesse entrar no meio urbano e eventualmente ligar a Ilha. Isso é um projeto que depende do Governo, mas devemos lutar por ele, porque é um projeto no sentido da descarbonização e da diminuição do uso do automóvel, e toda a linha estratégica de caminharmos para uma mobilidade mais sustentável passa por aí,
passa por passarmos dos automóveis a combustão fóssil para automóveis elétricos, mas o problema é que eles não diminuem o espaço. Os automóveis elétricos ocupam o mesmo espaço no espaço urbano do que os outros. Então nós temos que resolver problemas de curto prazo no estacionamento. Eu sei que já agora uma curiosidade que tenho em relação a uma proposta que faz, que é uma limitação progressiva do trânsito na Avenida Lourenço Peixinho, que é a avenida, a artéria principal da cidade. Muito rapidamente, que alterações são essas? Deixa-me só concluir o seguinte. Uma das componentes mais importantes da mobilidade é, além das ciclovias e da nova geração das bugas, as bugas não vão ser iguais, não podem ser iguais. Nós precisamos de bugas que... elétricas, claro. Com tração assistida, para a malta da minha idade, que já precisa, bugas para a micrologística, bugas para os pais levarem os filhos e, portanto, com cadeirinhas para os bebés e bugas para as crianças acompanharem os pais, portanto, bugas para as crianças. A nova geração de bugas tem que ser com uma tipologia diversificada, com pistas em continuidade, que isso é fundamental para que elas possam ser utilizadas como meios de mobilidade urbana e não apenas turistas, e com tecnologia incorporada. A Universidade está a trabalhar em projetos muito interessantes nesta área. Muito bem. E alterações depois, no trânsito na Avenida Lourenço Peixinho. Ao nível micro, vamos lá ver. Ainda esta semana, o que se criou na Avenida Lourenço Peixinho, que o candidato Luís gostou. Não fui eu que fiz a obra. Não, mas gostaste. Vai ainda renegar, lá não cheguei. Vai renegar a primeira obra. Não fiz a obra, o seu a seu Pela nome. primeira vez vais renegar uma obra do engenheiro Ribal Esteves. Não vou renegar, eu não reneguei. Não renegaste. Não, portanto, só disse não fui eu que a fiz. Pois não, mas aprovas. E, portanto, aquilo que foi um projeto da maior descaracterização da nossa identidade, era das avenidas mais bonitas do país, a Avenida Lourenço Peixinho, fez-se, além dessa quebra de identidade, criou-se um engarrafamento e um problema de trânsito sistemático. Ainda esta semana, houve quem tivesse filmado, tocam as sirenes, os bombeiros tentam sair com a sua caminhonete dos bombeiros, chegam ali à zona da confluência da Rua Luís Magalhães com a Avenida Lourenço Peixinho, estava o trânsito todo parado, como é habitual. Tiveram que ser os próprios bombeiros a sair do caminhonete. Mas que limitações é que propõem? Que alterações no trânsito? Alterações de curtíssimo prazo para fazer na primeira semana. Eu cheguei a dar algumas sugestões ao engenheiro Ribal e ele, como sempre, não ouviu. Mas quais são as suas sugestões? Muito rapidamente para terminarmos. Colocar um semáforo de parapeões junto ao antigo Café Ria, para regular o trânsito e o tráfego pedonal. Colocar um semáforo na zona da Capitania Pontes e acabar com aquela zona de confluência. Isto pode parecer uma medida regressiva, mas nós temos que dar um passo atrás, enquanto houver trânsito na avenida, para que o trânsito flua, para depois poder dar 2 passos à frente, que são com as tais medidas de paulatinamente irmos reduzindo o trânsito na avenida, reduzindo e limitando a cargas e descargas, moradores, veículos de emergência e transportes coletivos. Não falámos aqui nos transportes coletivos. Os transportes coletivos são fundamental. Não temos tempo para falar tudo, mas são fundamental. Luís Souto Miranda, muito rapidamente, falaram muito sobre mobilidade. Vamos falar de mobilidade. Quais são as suas propostas, então, em concreto? Olha, temos várias propostas, mas há aqui um aspecto muito importante. É assim... O candidato do PS foi governo nesta cidade. E? Quantos metros fez de via ciclável? Fez 2 ou 3 troços, sem qualquer... Fala agora, é preciso vias cicláveis em contínuo. Mas as que ele fez são totalmente descontinuadas, são quase ridículas, 2 ou 3 elementos. Um deles, passado pouco tempo, estava completamente transformado num estacionamento de carros junto à universidade. Hoje é passar lá na Rua da Pega e ver realmente o que é uma verdadeira... Só um momento. Só um momento. Ver o que é uma verdadeira requalificação urbana, dando espaço às vias cicláveis. Os javanenses conhecem, vão ver a Rua da Pega, vão ver a Avenida Mário Sacramento, isto sim são bons exemplos. Os exemplos do tempo do PS são realmente até... Vamos falar então de futuros, nos próximos 4 anos, quais serão as prioridades? Eu não sei se o João anda de bicicleta em Aveiro ou não anda normalmente como transporte pessoal, e o Alberto não vive em Aveiro, pronto, compreendo. Eu ando de bicicleta e há aqui uma mudança muito importante. Não adianta termos uma série de sistemas de bugas, ou chamem-lhe o que quiserem, se as pessoas não o utilizarem. E, portanto, o primeiro passo é a mentalização, o esforço de mentalização, de incentivo à utilização dos modos suaves
E não, isto também não vai lá só com palavras e campanhas. Nós temos uma proposta concreta. Qual é? Que é criar um sistema de pontos de benefícios municipais premiando quem efetivamente usa modos suaves. Porque nós temos que criar incentivos práticos para isso. Segundo, João, agora deixa-me... uma questão de mentalidade. Isso também será um problema, mas há também uma questão de segurança. Deixa, por favor, concluir, porque nós estamos mesmo a chegar ao fim deste debate. Conclua, é preciso, há aqui realmente a questão da Avenida Lourenço Peixinho. Eu tenho que lembrar, eu não estou nada zangado, mas tenho que lembrar estas coisas. Quem descarregou trânsito sucessivo na Avenida Lourenço Peixinho foi exatamente o Alberto Soto, quando criou um mega túnel, descarregou a entrada principal da cidade na Lourenço Peixinho. E agora vem dar este ar muito pungente. É preciso menos trânsito, aquilo cria ali muitos problemas de... Posso acabar? Devias-te abster de dizer um disparate tão grande como esse. Posso acabar? Isso é um disparate não é nada de disparate. É que nós agora... Alberto, posso acabar? Não, deixa-me só esclarecer aqui a Mariana. Posso acabar? Nós estamos mesmo a terminar. O túnel tem 20 anos. Posso acabar? Não queres ouvir, mas tens que ouvir. Não é o túnel tem 20 anos. Em 20 anos não houve um engarrafamento na avenida. O engarrafamento só foi criado pelas obras que vocês fizeram. O túnel tem 20 anos. Não digas esse disparate mais. Tu estiveste no estrangeiro tantos anos. Não posso saber, estes estão cá. Não inventes. Os engarrafamentos que existiam. Muito bem, então proposta para tirar o engarrafamento. Então eu vou dar as minhas propostas. Pronto. É evidente, qualquer Câmara Municipal que veio a seguir ao Alberto ficou condicionada. Porque aquele túnel custou quantos milhões? Tem um minuto. A crescer à dívida. Enfim, Miranda, tem um minuto. Portanto, a partir daí, para esclarecer eu vou a sua dizer, proposta. Concordo com a proposta que o Alberto referiu de resolver, enfim, ajudar a resolver a fluidez do trânsito colocando um sistema que pode ser um semáforo ou não, pode ser uma passagem desnivelada, como aliás ele fez no seu tempo, para resolver aquele problema que estrangula muito na zona do chamado Café-Ria. Esse é um ponto. Mas também a montante podem-se criar soluções, enfim, propostas que façam dissuadir os condutores de se dirigirem para a avenida. Porque ele criou o túnel. É um problema. Agora não vamos destruir o túnel. Há muita coisa que ele quer destruir. Nós não vamos fazer isto, destruir um túnel daqueles. Portanto, o túnel está lá. Mas vamos criar um sistema que quando a Mariana chegar ali, antes de entrar no túnel, vai ter um aviso que está realmente, convém não ir por ali. Porque esta Câmara fez vias alternativas. Percebe? Portanto, foram feitas vias alternativas que não existiam no tempo do Alberto. Estamos mesmo a terminar e vamos ter que passar temos muito mais medidas. Mas, Mariana, temos muito mais medidas da mobilidade. Não temos tempo. Pois, mas o problema é que também... Não continuas, porque são tão más. Muito bem, não são nada, ainda não ouviste as medidas. Luís Souto Miranda, começamos por si. 30 segundos para uma mensagem aos aveirenses. Pronto. A mensagem que eu queria deixar aos aveirenses é o seguinte. Nós estamos aqui com uma proposta de continuidade. Continuidade porque, e os aveirenses foram dando sucessivas maiorias absolutas à nossa coligação, porque reconheceram que as obras foram bem feitas, beneficiaram o dia-a-dia dos aveirenses. É evidente que houve problemas, houve incómodos durante a fase de obra e há questões que têm que ser afinadas. Por exemplo, na avenida, não tivemos tempo de falar, mas é evidente que terá que haver ali algumas correções. No Rossio também há melhorias a fazer. Portanto, nós, quando falamos em continuidade, é a continuidade dizendo que valorizamos o bom que foi feito. E temos muitas propostas com inovação. Há uma coisa que nós nunca vamos permitir, que é a falência da Câmara Municipal de Aveiro, como aconteceu no tempo do Partido Socialista. Para esse peditório não damos. Estamos nas declarações finais. Peço que respeitem o tempo. Alberto Soto, é a sua vez, 30 segundos. Muito bem. Apresento-me de novo. Para aqui, Alberto Soto. Apresento-me de novo a ser como candidato à Câmara Municipal de Aveiro, porque precisamos de um novo futuro para Aveiro. O nosso lema é um futuro com todos, e um futuro com todos quer dizer que é da freguesia mais periférica até à freguesia mais central, e é com todos os estratos de população, com todos os segmentos. Aveiro parou no tempo. Houve 3 ou 4 coisas, obviamente, 3 mandatos, alguma coisa tinha que se fazer, mas não há habitação para quem dela necessita, não há zonas verdes, hoje não falámos das zonas verdes, é uma perplexidade como é que não se construiu um parque digno desse nome, não há uma preocupação com a prevenção climática, não há um trânsito para uma mobilidade sustentável, não há uma sociedade mais inclusiva, nós precisamos de mais creches, para os mais novos poderem ter filhos onde deixar as crianças e mais lares, mais ERPs, como se diz agora, para os mais velhos poderem ser acolhidos. Equipamentos esportivos têm que ser requalificados, há tanto para fazer e nós temos ideias, energia, vontade. É por isso que queremos de novo voltar à Câmara de Aveiro. João Muniz, do Bloco de Esquerda.
Aveiro vai abrir um novo ciclo. Ribaus-Teves está de saída por força da lei e, portanto, há aqui uma janela de oportunidade que se abre para o futuro, para uma redefinição do futuro de Aveiro. E a proposta central do Bloco de Esquerda é que a política pode ser diferente. A política pode deixar de ser sobre a requalificação urbana sem intervenção no edificado, pode ser sobre uma Câmara Municipal que constrói habitação a custos controlados e que por essa via resolve os problemas de quem quer vir para Aveiro, de quem vive cá, de quem quer constituir família e vê-se impossibilitado porque o custo de vida subiu de tal ordem. A política pode ser também diferente na ação social. Nós queremos fazer uma rede pública de creches municipais e de lares municipais e pode ser também diferente na proteção ambiental com a nossa proposta de criação de um parque natural da Ria de Aveiro. Muito obrigada aos três por terem aceitado este desafio da Conta Lá e por nos ajudarem a contar Portugal. Chegamos ao fim de mais um debate. O futuro do Concelho de Aveiro decide-se a 12 de outubro.